Olá amigos do canal Flávio Gonçalves Rua, sejam bem-vindos à aula de número 5 do nosso treinamento de Excel para iniciantes. Hoje vamos trabalhar com gráficos, esses gráficos mais simples, que nos ajudam no cotidiano na análise dos dados de uma planilha. Vamos começar com os gráficos mais típicos, os dois gráficos mais simples, que são gráficos de variável única, são os gráficos de pizza e o gráfico de rosca. Na verdade, o que muda é a aparência do gráfico. Vamos ver também algumas configurações e ajustes e layout do design, algumas formatações também relacionadas com o gráfico, mas para isso precisamos aqui dos dados, então nós temos aqui uma suposição das nossas despesas mensais. Então, nossas despesas mensais, nós temos lá água, luz, aí nós temos telefonia, internet, aí nós temos aluguel, aí nós temos alimentação, educação e vestuário, por exemplo. Excelente. E aqui nós vamos inserir nossos valores. Deixa eu só colocar aqui despesas mensais, a descrição, descrição e o valor. Isso é muito importante, a criação do gráfico já começa na criação da própria base de dados. Lembrando que os rótulos de dados devem estar sempre à esquerda, e os valores à direita, senão não é possível gerar gráfico. Vamos mesclar o título aqui, vamos atribuir aqui um formato a essas células, estilo de célula, entrada, vamos pegar um outro estilo de célula e aqui uma para título. Muito bem. Excelente. Bom, aqui os valores, formato, vamos colocar aqui 60, 80, 80, aí R$200, 550 de aluguel, R$700 de alimentação, educação 250, vestuário 250. Muito bem. Eu quero um gráfico que demonstre, vamos só alterar aqui para o valor contábil. Então eu quero um gráfico que demonstre os meus gastos em percentuais em um gráfico de pizza, por exemplo. Então aqui fica muito simples. Vamos selecionar aqui os rótulos de dados e a descrição de cada um dos itens e seus respectivos valores. E nós vamos aqui inserir gráficos recomendados. Isso na versão 2016, e 2013 já tem disponível. Eu posso também selecionar um gráfico específico. Quando eu clico em gráficos recomendados, o Excel ele vai sugerir alguns gráficos que se adequam melhor aos dados da minha planilha. Um deles é o gráfico de pizza. Entretanto, eu posso escolher direto aqui o gráfico de pizza. Notem que existem diferenças, entre o gráfico de pizza aqui. Na vertical eu verifico o mesmo estilo, do gráfico, ele muda o layout, então aqui, por exemplo, o gráfico de rosca. Agora aqui na horizontal, a representação do gráfico é diferente. Já vamos falar sobre isso. Então vou pegar aqui o comum, gráfico de pizza 2D, e eu tenho aqui já alguns estilos pré-definidos para esse gráfico. Então eu quero um gráfico que demonstre o percentual e o rótulo de dados. Excelente, está aqui. Entretanto, um gráfico, a premissa de um gráfico é que ele tenha um título adequado. Então aqui despesas, vamos lá, desfazer essa ação aqui.
Isso, muito bem. Então eu quero inserir aqui despesas mensais para o gráfico. Muito bem, aqui eu tenho a legenda, os rótulos de dados, a área de plotagem e a área do gráfico, né? Se os rótulos de dados estão mal posicionados, né, então aqui na opção mais, rótulos de dados, eu tenho aqui opções para o rótulo de dados, extremidade externa, por exemplo. Eu tenho aqui um ajuste, né? Também tenho aqui melhor ajuste para os rótulos de dados. Se eu quero alterar o posicionamento da minha legenda, né? Então aqui em legenda eu tenho aqui a opção de colocar ela à esquerda, por exemplo. Joia? Então são configurações que eu posso fazer com o gráfico de pizza. Além disso, né, os rótulos de dados têm configurações específicas, por exemplo, mais opções. Aqui em mais opções eu posso escolher se eu quero a porcentagem ou não, né? E eu posso também inserir, por exemplo, o nome da categoria, né, no próprio rótulo de dados, o que tornaria redundante a existência da legenda. Então eu posso apagar a legenda. Então se eu for aqui em mais, eu posso tirar a legenda, que ele melhora o visual do meu gráfico. Eu posso fazer aqui ampliar o gráfico um pouquinho para ele dar uma melhor visão. E acontece o seguinte, né? Notem que alguns valores são bastante expressivos, outros nem tão expressivos assim, como água, luz, telefone tem valores menores, né? Então eu posso alterar o tipo desse gráfico para que ele tenha um formato diferenciado, né? Então, ao alterar o tipo do gráfico, eu vou escolher aqui pizza com barras, né, onde eu vou definir quem será plotado, né, no segundo gráfico. Então eu vou escolher aqui o gráfico de pizza, de barra de pizza. Então ele vai me mostrar aqui X itens que foram definidos pelo próprio Excel. Entretanto, eu quero que aqui apareçam os valores menos expressivos e não os que o Excel entende que são os mais expressivos. Então aqui nessa área de plotagem, botão direito, formatar série de dados, e eu vou configurar, né, um valor menor que 100. Deverão ficar na segunda plotagem, que é água e luz, no caso. Excelente. Então esses valores aqui são os valores menos expressivos. Se eu determinar que eu quero os valores menores que R$600, né, ou 600 somente, então eu defino 600, ele vai fazer uma área de plotagem maior. Se eu colocar 500, então valores menores que 500, né, devem ficar na segunda plotagem. Então notem que aqui fica água, luz, telefone, educação e vestuário, né? Vou definir que sejam só os menores que 250, mais adequado, água, luz e telefone, né? Então esse aí é o gráfico de pizza, né? Notem que quando eu tenho muitos dados, né, é interessante utilizar esse tipo de gráfico, onde você pode determinar quais são os valores que irão ficar na segunda plotagem e deixar somente os valores mais expressivos na primeira plotagem, né? Posso alterar um estilo, né, se assim for definido. Este aqui tem um visual mais limpo, né, da construção. Ele
cumpre, né, com o objetivo que é exemplificar os dados da planilha através do gráfico, né? Por exemplo, sem eu visualizar ali a planilha, eu consigo compreender o gráfico perfeitamente, sem a necessidade de estar visualizando a planilha. Ok? Meus queridos, essa foi a aula 1 de gráficos, gráfico de variável única, pizza e rosca. No próximo vídeo continuaremos com as aulas de gráfico, e será fundamental que você continue acompanhando as aulas aí na sequência, tá? Dê um like se gostou da aula, curta o nosso canal, continue voltando, o segredo está sempre no próximo vídeo. Sucesso a todos, obrigado pessoal, até mais.